Olá, alunos de Fundamentos de Matemática. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre a validade de argumentos. Então, nós já vimos a validade por meio de tabelas verdade. Mas pode ser que o meu argumento fique inviável de ser mostrado por tabela verdade. Então, nós temos outras formas de demonstrar. A gente vai ver hoje as regras de inferência. Mas por que a tabela verdade pode ficar inviável? Se eu tiver muitas proposições iniciais lá no meu argumento, tiver um argumento que trabalhe com P, Q, R, S, T, U, a tabela verdade já vai ficar muito extensa. Coloquei aqui como um exemplo, se eu tiver 10 proposições simples, a minha tabela verdade tem 1024 linhas, completamente inviável de fazer. Ou pode ser também que eu tenha muitos conectivos, eu tenha muitas premissas, muitos conectivos e a tabela fique com muitas colunas, muito grande. Então, a tabela verdade ela serve para vários casos, mas não é viável para todos. Por isso, a gente vai ver uma outra forma de ver a validade de um argumento, que é através das regras de inferência. Então, o que são regras de inferência? Regras de inferência são alguns argumentos simples que a gente já mostrou anteriormente e que agora a gente vai utilizar para mostrar a validade de outros argumentos, ok? Bom, vamos começar aqui já direto vendo exemplo, porque a gente já viu no vídeo anterior a regra modus ponens. A gente lembrou dessa regra utilizando lá uma implicação que a gente já tinha feito, né? A gente tinha uma implicação que eu tinha uma conjunção entre essas duas premissas, tinha uma conjunção entre se P então Q e P, a gente tinha uma implicação que era Q. Essa implicação tinha uma condicional associada, essa condicional associada ela é então tautológica, e com essa tautologia a gente viu que a gente podia transformar em um argumento, porque eu tinha conjunção de proposições, né? Então essa conjunção, cada uma das proposições que está na conjunção viram premissas, né? E o que eu tinha do lado direito, lá da implicação, vira a minha conclusão. No caso da condicional, vira a conclusão. Então, essa regrinha aqui a gente já conhece e ela já está mostrada a sua validade. Então, a gente pode, a partir dela, mostrar outros argumentos. Bom, tenho várias outras regrinhas aqui. A regra da adição, se eu tenho, por exemplo, como premissa a proposição P, eu posso concluir P ou Q. Vamos lembrar sempre da validade? Como é que a gente vê validade? Se a premissa for verdadeira, necessariamente a conclusão tem que ser verdadeira. Bom, se P for verdadeira, necessariamente P ou Q é verdadeira. Não importa o valor de Q, P ou Q é verdadeira. Então, essa é a regra da adição. Simplificação. Se a premissa P e Q for verdadeira, necessariamente P é verdadeira. Como também necessariamente Q é verdadeira. Né? Poderia concluir qualquer uma das duas proposições aqui. Então, essa é a regra da simplificação. Então, eu tenho algumas regrinhas aqui, tenho 6 regrinhas que são chamadas de regras de inferência. Tenho a modus tollens também, que a gente já conhecia esse nome lá das implicações. E tenho mais 4 regrinhas aqui, que também são chamadas de regras de inferência. Então, ao todo são 10. Essas 10 regras de inferência vão estar lá numa tabelinha disponíveis para você utilizar. Com o tempo, a gente vai guardando essas regras, né? A gente não precisa mais ficar consultando a todo momento, né? A gente vai usando e vai decorando, vai guardando. Por enquanto, tenham em mãos para a gente utilizar nos exercícios, ok? O que vai ser importante também são essas abreviaturas aqui, né? Essas DD, DC, SD, né? Que vão dizer qual é a regrinha que eu estou utilizando. Então, quando eu estou lá demonstrando a validade de um argumento, eu vou colocar lá, por exemplo, SH. Significa que eu estou usando o silogismo hipotético, ok? Bom, vamos para um exemplo para mostrar a validade de um argumento que tem como premissas P e Q ou R e não R. Então, tenho duas premissas. Quero concluir P e Q. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a regra do silogismo disjuntivo, tá? Mas o passo a passo que a gente vai fazer vai ser sempre assim, ó, nesse formato. Eu vou colocar as premissas, uma embaixo da outra, vou enumerar, porque depois vai ser importante, a gente vai ver que cada passo aqui vai ser importante, e depois eu vou voltar a eles, né, para poder dizer qual passo, qual item que eu estou utilizando aqui. E aqui eu vou colocar o que são essas proposições. No caso, essas duas são premissas, eu estou colocando P. Okay? Bom, vamos olhar o formato dessas minhas premissas.
A minha premissa, eu tenho aqui uma disjunção entre duas proposições. Tenho uma disjunção. E a segunda premissa, eu tenho a negação de uma dessas proposições. Bom, pelo silogismo disjuntivo, então eu posso concluir a outra proposição. Então, vamos ver a regrinha do silogismo disjuntivo. Aqui, ó, eu tenho uma disjunção, tenho uma negação de uma delas, então eu posso concluir a outra. É o mesmo formato que eu tenho lá no exemplo. Então, vamos voltar aqui no exemplo. Eu tenho uma disjunção, tenho a negação dessa, então eu posso concluir a outra. Eu posso concluir P e Q, que era exatamente o que a gente queria concluir, P e Q. Olha como eu coloquei aqui. 1, 2, então esse aqui é o item 3. O que vem aqui do lado? Isso aqui é muito importante. É isso aqui que vai dizer o que eu usei para chegar nessa proposição. Então, nesse caso, eu usei os itens 1 e 2, as proposições 1 e 2, e usei o silogismo disjuntivo. Então, eu sei exatamente de onde você chegou nessa conclusão, ok? Então, é esse formato aqui que a gente vai utilizar para mostrar a validade de um argumento. Bom, vamos ver mais um exemplo. Agora eu tenho aqui 3 premissas. Agora eu tenho no formato de símbolos matemáticos, né? Então, eu tenho x, se x menor do que y, então x igual a 2, primeira premissa. Se x não é menor do que y, então x é maior do que 2, segunda premissa. Terceira premissa, x menor do que y, ou x não é menor do que y. E como conclusão, x igual a 2, ou x é maior do que 2. Bom, vamos organizar, como a gente fez anteriormente, colocando as premissas, uma embaixo da outra, enumerando, colocando um pezinho aqui para dizer que são as premissas. E agora eu quero chegar nessa conclusão. Como que eu posso chegar nessa conclusão? Então, de novo, eu vou olhar a forma, como estão essas premissas aqui. Eu tenho um condicional, tenho outro condicional e tenho uma disjunção. Mas essa disjunção, se a gente olhar aqui, ela tem como proposições as duas proposições aqui dos condicionais, as duas proposições do lado esquerdo dos condicionais. Então, x menor do que y aparece aqui no primeiro condicional, x não é menor do que y aparece aqui no segundo condicional. E esse argumento está exatamente na forma de uma das regrinhas de inferência. Então, vamos voltar lá para ver as regras de inferência, que tem exatamente esse formato aqui, ó. Dilema construtivo. Eu tenho um condicional e a disjunção entre os condicionais aqui que estão do lado esquerdo. Desculpa, entre as proposições que estão do lado esquerdo do condicional. Com isso, eu posso concluir, então o que eu posso concluir? A disjunção das proposições que estão do lado direito dos condicionais. Então, no meu exemplo lá, o que eu posso concluir? Que x igual a 2 ou x maior do que 2. Então, usei diretamente a regrinha do dilema construtivo. Eu usei as proposições 1, 2 e 3, a regrinha do dilema construtivo e pude concluir que x igual a 2 ou x maior do que 2. Então, esses são exemplos onde a gente aplicou diretamente as regrinhas, tá? Esse exemplo aqui, ó, muitos podem preferir trocar por P, Q, R. Se fosse para construir a tabela verdade, eu com certeza transformaria para P, Q, R, porque fica mais simples de colocar na tabela. Aqui a gente também pode fazer isso. Então, numa outra forma, né, numa forma mais simbólica, eu posso olhar para as minhas proposições aqui e nomeá-las. Então, a primeira que aparece aqui, x é menor do que y, eu vou chamar de P. A segunda proposição, x igual a 2, eu vou chamar de Q. A terceira proposição, x não é menor do que y, não é uma nova proposição. Ela é a negação da proposição P. Então, eu não vou colocar ela como uma nova letrinha. Ela já é a negação de uma proposição já existente. E depois, x maior do que 2, vou chamar de R. Então, transformando aqui para a forma simbólica, o que a gente tem? Se P, então Q. Se não P, então R. P ou não P. Tenho essas 3 premissas no formato que está lá em cima. Posso olhar aqui que é exatamente o que a gente já tinha falado, né? Eu tenho a disjunção entre as proposições aqui do lado esquerdo, eu posso concluir a disjunção das proposições do lado direito, eu posso concluir Q ou R. Então, usei 1, 2, 3, dilema construtivo. É exatamente igual, só mudei as letrinhas, ok?
voltando, né, que é x igual a 2, r, x maior do que 2. Então, eu concluo x igual a 2 ou x maior do que 2. Bom, pode ser ainda que tenham exemplos que a gente não use apenas uma regra de inferência para chegar na conclusão. Pode ser que eu precise de uma sequência de regras de inferência. Vamos ver um exemplo. Vamos mostrar a validade do argumento que tem como premissas. Se P, então Q, P e R. Quero concluir que. Bom, vou organizar aqui as premissas primeiro. Organizar aqui premissa 1, se P, então Q, premissa 2, P e R. E tenho sempre que lembrar onde eu quero chegar. Eu quero chegar em Q. Se eu olhar para o formato dessas premissas, não tem nenhuma regra de inferência que se encaixe diretamente nesse formato. Então, eu preciso analisar um pouquinho mais. Bom, eu quero chegar em Q. Eu tenho Q aqui na minha primeira premissa. Se eu tiver P, se eu conseguir em algum momento concluir P, eu consigo concluir Q, usando o modus ponens. Né? Se eu tiver P, eu consigo concluir Q, usando o modus ponens. Não tenho P diretamente, mas eu tenho uma conjunção. A conjunção, existe uma regrinha de inferência que eu posso fazer a simplificação. Né? Só pensar. Bom, se P e R são verdadeiras, é porque as duas precisam ser verdadeiras. Então, eu posso ter só P, posso ter só R, que com certeza vão ser verdadeiras. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar a simplificação. Então, volta lá na tabelinha, tem a regrinha simplificação. P e R, posso concluir P. Simplificação. Usei 2, ó. Tenho que sempre colocar o que eu usei. Agora sim, agora eu vou usar a 3 e a 1. Então, aqui A1 e A3. Vou usar modus ponens. E aí eu posso concluir que usei A1 e A3, modus ponens e concluir que. Então, está demonstrada a validade do argumento. Eu consegui concluir que, ok? Mas não no único passo, mas sim em 2. Bom, vamos ver mais um exemplo aqui. Ver se a gente precisa fazer, se a gente pode fazer diretamente ou se eu vou precisar de passos. Então, já vou organizar aqui quem são as premissas. P e Q. A segunda premissa, se P ou R, então S. E eu quero concluir P e S. Quero concluir P e S. Então, novamente, diretamente eu não consigo concluir P e S. Bom, P, eu consigo fazer a simplificação aqui e obter P. Posso fazer a primeira coisa aqui, ó. Posso concluir P. O que eu preciso agora? Se eu conseguir em algum momento concluir S, aí eu posso fazer a conjunção, né? Porque se as duas forem verdadeiras, a conjunção é verdadeira. Então, eu quero em algum momento conseguir concluir S, para poder fazer a conjunção. Bom, para conseguir S, eu preciso concluir P ou R. Se eu tiver P ou R, eu consigo concluir S. Eu não tenho P ou R, mas eu tenho P. E aí eu vou usar uma outra regra de inferência, que é a regra da adição. Porque se eu tenho que P é verdadeira, então P ou R é verdadeira. É a regra da adição. Então, eu vou usar aqui o 3, vou fazer a adição para concluir P ou R. Agora sim, eu vou usar o quê? Modus ponens. Tenho P ou R, tenho se P ou R, então S, eu posso concluir S, usando o modus ponens ali em 2 e 4. Em 2 e 4, modus ponens, eu concluo S. Agora eu consigo chegar na conclusão. Tenho P, tenho S, eu posso fazer a conjunção. Se as duas são verdadeiras, a conjunção necessariamente é verdadeira, é a regrinha da conjunção. Então, usei o 3 e o 5, fiz a conjunção, cheguei na conclusão. Ok? Então, vários passos agora para chegar na conclusão que a gente queria. Usei várias regras de inferência aqui. 4 regras de inferência. Ok? Bom, pessoal, para praticar, resolva a lista de exercícios. E se ficar com alguma dúvida, poste no fórum. Bons estudos!